você mesmo vai ser o mesmo do Jeová Jireh, o Deus que provê na tua vida, na minha, na sua e na nossa, em nome do Senhor Jesus. Pérola diária, dia 2. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis, né? Que se movem sobre a terra. Então, olha o que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Vamos lá, vamos entender. Quando Deus não nos fez igual um animal. Deus nos fez conforme sua imagem. Qual o propósito? Nós representamos Deus na terra. Somos na terra como Deus. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que nós somos feitos como Deus. Como homem, vamos morrer. Mas Jesus disse, como vós sois Deus, a quem a palavra foi dirigida, como Deus. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Então, o que a gente precisa entender nessa história? Que Deus nos criou para glorificar o nome dele. Deus nos criou para isso. Agora, como é que eu vou glorificar Deus, sendo humilhado, cheio de doença, cheio de miséria, cheio de reclamação, como é que eu vou glorificar Deus? Então, tudo que Deus prometeu é para nós termos uma vida que glorifique o nome dele, para que a gente possa servir a Deus. Toda a riqueza que Deus colocou no mundo, colocou à disposição. Reine na terra, reine sobre a terra. Eu tenho uma visão, cada um tem um direito de escolher o que vai crer, Mas eu tenho uma coisa na minha vida. Depois que eu li essa palavra aqui, eu nunca mais tive medo de animal nenhum. Nenhum. Tenho certeza absoluta que se eu tivesse que enfrentar um urso, você pode ter certeza que eu enfrentaria ele. Pastor, mas ele não vai te atacar. Deus diz, domine sobre os animais da terra. Na hora que você fica na fé, até os animais têm que te obedecer. Os peixes não obedeceram Jesus? Obedeceram ou não obedeceram? Se fosse um leão, não ia obedecer? Não obedeceram na cova dos leões? Porque Deus deu autoridade para a gente. Se você tiver que enfrentar não vou dizer para você, pastor, quer ver? Eu vou enfrentar o leão. Aí você está provocando, aí você está vindo comigo, leão. Mas, se de repente você se encontrar numa situação, boi brabo, sei lá o que for, use a fé, fique na fé. Domine sobre os animais da terra. É uma palavra de Deus. Se Deus diz para a gente dominar, não é para ele dominar sobre mim, não. É para eu dominar sobre ele. Então a gente precisa entender o que a Bíblia diz. Eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia também? Deixa eu ver quantos tem. Então, se a Bíblia diz que nós temos que dominar, Deus nos criou. Pastor, mas Adão jogou fora. Adão jogou fora, mas Jesus trouxe de volta. Tudo que Adão perdeu, Jesus recuperou. E glória a Deus por isso. Então a gente precisa entender. Disse Deus. Quem falou? Deus. O que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, não tem tradução que diz animais, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra, sobre todos os animais, sobre os peixes. Deus fala assim, a terra está sujeita a nós. Eu tive uma experiência muito forte com Deus lá em Mafra. Tinha um riozinho que passava do lado da igreja, E não tinha um peixe dentro do nosso lá. Era um banhado, assim, que eles tinham feito um valo lá para escorrer a água. Mas tinha 1 metro de água, assim, água bem limpinha. Mas não tinha nenhum girinho dentro, E às vezes ficava aí do lado, assim, estava esperando o povo, às vezes no meio do culto, ficava ali olhando para aquela água bonita, água... Eu falei, mas não tem peixe aqui. Disse, nossa, para me dar uma olhada para os peixes nadar. E um dia do nada, eu estava orando lá dentro, estava em comunhão, assim, de repente eu olhei para a água, assim, e lembrei que a passagem, Deus disse assim, águas produzem peixes em abundância. Veio meu coração, eu olhei para a água produz peixe, vamos embora. Passou um tempinho, uma pena, nunca vi tanto peixinho. Menino vinha lá com aquelas garrafas, assim, botava aquelas garrafas invertidas para pegar peixe, mas encheu de peixe lá. Mas encheu de peixe lá, eu falei assim, eu cheguei a me arrepiar só de olhar, falei, como Deus é maravilhoso, palavras têm poder. Não, pastor, não tem jeito. Tem. Minha vida é abençoada, meu casamento é abençoado, minha família é abençoada. Cuidado com as suas palavras. Não, pastor, não tem mais jeito para você. Não tem mais. Você acabou de fechar a porta da graça.
Você acabou de fechar a porta da bênção para você. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que Jesus disse, tudo que disser será feito. Cuidado que você fala, você fala e você acaba fechando a porta. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre Jeová Jireh. Eita glória! Vamos lá nós vamos começar em Jesus, no livro de Gênesis 22. Gênesis 22, 1. Tem bastante leitura hoje, então vou ter que... Você tem paciência? Só 3. Eu vou orar para vocês terem paciência. Você sabia que a paciência é um dos dons do Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo tem um dom da paciência. Pode até não estar exercendo, mas tem. Pastor não tem? Tem. Mas Deus, tua palavra diz que paciência é um dos dons do Espírito Santo. Senhor, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o dom. Você sabe que o Espírito Santo, estando em você, todos os dons dele estão em você. Você pode aperfeiçoá-lo, você pode crer, pode invocá-lo, né? A vez que nós temos que buscar os melhores dons, mas estão em você. A prosperidade é um dom de Deus. E você pode buscá-la. Não, pastor, eu prefiro ficar pobre. Vai na tua fé. Fique como você quiser. Eu sei que a Bíblia diz e sei que você tem o direito. Agora, se você vai buscar ou não, é uma outra questão. Prosperidade é um dom. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece. Vamos lá. Pensa um pouquinho. Quem é inteligente aqui? Quem é inteligente, Jesus? Você foi feito a imagem e a semelhança de Deus, não é inteligente? Misericórdia. A inteligência, não precisa nem, claro que tem tudo na Bíblia mostrando isso, mas a inteligência me diz. O que a inteligência me diz? Olha lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que Deus, a bênção de Deus enriquece. E pela minha inteligência, pela sabedoria, eu entendo. Veja, se a bênção de Deus enriquece, enriquecer é bom ou é ruim? Pô, se é a bênção de Deus que faz isso, a bênção de Deus enriquece, não traz desgosto. Como é que vai ser ruim? Claro, é ruim quando se usa o que Deus te dá para o mal. Aí é ruim. Mas se a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, se a bênção de Deus enriquece, poxa, como é que vai ser ruim uma coisa que Deus me dá? Se você ler, uma coisa que me abriu muito meus olhos, foi lá em Deuteronômio 28. 28, do 1 até o 15, fala mais ou menos assim, se você obedecer a Deus, vai vir prosperidade, alegria, vai vir saúde. Todas as bênçãos, tudo que a riqueza, alegria, prosperidade, tudo isso vem para quem obedece. É uma bênção de Deus para quem obedece. Então, eu olhei aquilo lá e falei, então prosperidade é uma coisa boa, porque Deus dá para quem obedece. Então, eu vou buscar isso para a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está com travas no coração. Pastor, se eu prosperar, posso me desviar. Como é uma coisa que Deus te deu, vai te desviar? Você tem que só entender uma coisa. Tudo que Deus te dá tem um propósito. A quem muito lhe é dado, Deus vai cobrar. Deus vai que você use o que Deus te deu a favor do reino e das pessoas. Mas prosperidade é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, é coisa boa. Busque isso na sua vida. Abra esse coração para isso. Por que eu digo? Porque eu tive travas. Eu achava assim, se eu prosperar, eu posso me desviar. Aí, de repente, eu começo a prosperar e me afastar de Jesus. Aí Deus foi um coração muito forte. Tem muito mais gente se afastando pela pobreza, pela miséria, do que pela prosperidade. Não estou dizendo que não tem gente que se afasta com prosperidade. Tem gente que se afasta por prosperidade, tem gente que se afasta por miséria. Tem gente que se afasta por doença, tem gente que se aproxima de Deus por doença. A questão é, o que você vai fazer com o que Deus te dá? Deus te dá prosperidade. Você vai honrar Deus com ela? Isso, beleza, segue em frente, vai ser assim, para a glória dele. Amém? Tudo sempre depende do coração da gente. Gênesis 22, 1, em nome de Jesus, diz assim, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhes, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus prosseguiu, toma teu filho, teu único filho, o Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que ali te mostrarei. 3. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. E ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. 6. Abraão pegou a lenha e o holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. E levou também o fogo e a faca, e foram a caminhos juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando junto. Amém? Aqui nós temos muitas informações, né? Mas aqui foi que Deus pediu o filho para Abraão, né? Deus tinha dado o filho e Deus estava pedindo. Não que Deus quisesse o filho, Deus queria ver o coração. Quando Deus pede as coisas para nós, não é que Ele quer as coisas de nós, Ele quer ver a nossa fé. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Isso aqui é uma das coisas mais complicadas de entender nos dias de hoje. Porque as pessoas elas perderam completamente a noção do que a Bíblia fala. Então as pessoas, assim, quando a gente fala assim, em alguma coisa, para oferecer alguma coisa, a pessoa logo pensa assim que, mas a pessoa não tem noção. Eu quero te mostrar isso dentro da Bíblia hoje, que o tempo todo, quando Deus pede algo para a gente, normalmente Ele vai pedir algo que Ele já colocou nas suas mãos. E não é para você ficar sem aquilo, é só para testar a sua fé, é só para ver se você realmente confia nele. Porque Deus falou no dia, quando eu fazia, Deus falou assim, Deus me ajuda a pagar minhas contas. Eu falei assim, você confia em mim? Eu falei, eu creio, eu confio. Eu falei assim, então devolve o teu dízimo da tua oferta. Senhor, não dá. Aí Deus falou, você confia ou não confia? Eu não te pedi para fazer? Em outras palavras, se você confia no que Deus está falando, eu falo assim, não é para te tirar. Você está endividado. Vou tirar o que de você, rapaz? Está doido? Né? Eu falo assim, quando eu estou te pedindo, não é para tirar, é porque eu quero te abençoar. Aí Deus fala assim, se você confiar em mim, eu vou te abençoar. Agora, se você não confiar, se você fizer do seu jeito, aí você tem que resolver sozinho. Ou você confia em Deus, ou você confia no que você tem. Por isso que o dízimo, a oferta, é uma coisa que prova a nossa fé, coloca em xeque a nossa confiança em Deus. Porque quando a pessoa confia em Deus, ela faz. Por que ela faz? Quem falou foi Deus. Eu vou obedecer a Deus e Deus vai me honrar em nome de Jesus, né? Deixa eu só mostrar uma coisa para você. Uma coisa que me chamou a atenção disso aqui, ó. No 6 diz assim, ó, Abraão pegou o lenho do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele levou o fogo, levou, né, o cutelo, a faca, mas a lenha, o madeira, ele colocou sobre o filho. O que aconteceu? A mesma coisa aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que quem sacrificou Jesus foi Deus por nós. Deus colocou o lenho, a madeira, né, a cruz nas costas do seu filho, como Abraão, exemplo de fé. Você vê que isso aqui, o próprio Isaac simboliza o próprio Deus sacrificando o seu filho para nos salvar. E aqui você vai entender mais um princípio. Isso aqui é um princípio. Se você entender esse princípio, você vai mudar de vida na hora. Mas na mesma hora, a hora que vier essa chave na sua cabeça, a hora que você entender isso aqui, muda completamente. Deus pediu o que para Abraão? O quê? Hoje Abraão é o quê? O pai da fé. Hoje, toda pessoa que aceita Jesus é filho de Abraão pela fé. Mas o que Deus pediu para Abraão? E o que Abraão hoje é?
Você precisa entender, Deus sempre vai pedir a semente para ele dar a colheita. A mesma coisa, quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Vamos voltar aqui depois. Deixa eu mostrar uma coisa para você legal aqui de Jesus. Olha o que diz aqui em Hebreus 10. Hebreus 10 diz assim, ó, e nesta vontade fomos santificados pela oferta do seu corpo, pelo corpo, né, de Jesus Cristo, feito uma vez por, ó, na qual vontade fomos sido santificados. Eu peguei uma outra tradução aqui, na geração nova, diz assim, ó, e nesta vontade fomos santificados pela oferta do seu corpo de Jesus Cristo. Um exemplo, quando Jesus veio, ele veio nos santificar, nos livrar dos pecados. Amém? E ele foi oferecido como um pecado, ele morreu pelos pecados. Então, para ele oferecer a santidade, ele morreu na cruz com a sua santidade, oferecendo a santidade dele por nós. Nós só hoje somos santificados porque Jesus ofereceu a sua santidade em troca de nós. Foi uma oferta, foi a oferta de Deus, né, de seu Filho, que hoje nos torna filho. Quando Deus queria mais filhos, Deus pega o único filho e oferece em troca de nós. O que Deus falou para Abraão? Você vai ser pai de multidões. E por que ele foi pai de multidão? Porque Deus pediu um filho para ele. Muitas vezes a gente não entende isso, né? Mas você vai ver, sempre Deus vai pedir algo para a gente, né? Daquilo que Deus já nos deu. Todos na Bíblia, se você for ver na Bíblia, sempre que Deus pediu alguma coisa, nunca foi para tirar. Você pode ver na Bíblia, deixa eu te mostrar alguns aqui, quer ver? Ó? Pedro, vamos lá. O que Pedro tinha? Um barquinho. Jesus falou assim, pega o que você tem e me serve. Pedro pega o barquinho e serve Jesus. O que Deus faz? Depois, né, Jesus enche os 2 barcos de Pedro, né, o barco dele e o outro de peixe. O que Pedro ofereceu para Jesus? O barco. O que ele colheu? 2 barcos de peixe. Deus sempre vai pedir algo que você tenha para te dar algo maior. Sempre, sempre. Na Bíblia toda você vai ver, ó, a viúva tinha o quê? Farinha e azeite. O que multiplicou? Farinha e azeite. Né? O menino que tinha lá, diz que tinha 2 pãezinhos e 5 peixinhos. O que Jesus multiplicou? Farinha, o peixe e o pão. Né? De maneira que todo mundo se alimentou, 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos cheios. O que a gente oferece a Deus é que multiplica. Né? Deus ofereceu o seu filho, o seu único filho. E hoje, cada pessoa que aceita Cristo se torna um filho de Deus. Se for no Velho Testamento, Deus nunca chamou ninguém de filho, se for ver lá. Ó, Davi, amigo de Deus, né? Um homem segundo o coração, mas não é chamado de filho. Então você vê por quê? Porque para ser filho tem que ser nascido, você nasceu do sacrifício de Jesus. Por isso que diz, quem crê nele é salvo. Prega o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Só se torna servo, só se torna filho de Deus se ouvir falar do sacrifício de Jesus, se aceitar seu filho que sacrificou a vida. É o único meio de se tornar um filho de Deus, através do sacrifício de Deus. Deus dá o seu único filho e hoje cada pessoa que aceita Cristo se torna um filho de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele sem falar. Deus entra no mesmo processo lá. Gideão, vamos lá. Deus pede algo, né? Mas não para tirar. O Gideão já está uma miséria total. Muitas vezes, presta atenção nisso aqui. Isso aqui eu muitas vezes, quando eu passo uma situação, quando eu preciso de um milagre, quando eu preciso de uma resposta, eu presto muita atenção nesse detalhe. Isso aqui me abriu os olhos muitos anos atrás. Sempre que você passa por uma crise, né? E você vai buscar Deus, normalmente, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas normalmente Deus te pede algo. Algo que você tem, né? Por que Deus pede? Para ver a sua fé. Deus não queria o filho de Abraão, Deus só queria ver a fé de Abraão. Tanto é que quando ele vai oferecer, ele vai dizer, Abraão não precisa, agora eu sei que você me teme. Pastor, mas Deus não sabe todas as coisas? A Bíblia diz, Deus diz, agora eu sei que você me teme, você não me negou o teu próprio filho. Porque quando mexe na gente, eu creio em Deus, mas aí não. Não, aí tem que dar o dízimo, não. Aí não. Quando que houve salvação na casa de Zaqueu? Quando Jesus entrou? Não. Quando ele ouviu a pregação? Não.
Quando ele fala assim, na hora que ele fala assim, eu dei um pulo para cima, assim, eu pego a metade dos meus bens, vou dar aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver o quarto. Mas na hora que ele abre o coração, na hora que ele toma atitude, na hora que ele abre mão, né, ele toma atitude, naquele momento, Jesus disse, agora houve salvação nessa casa. Foi na hora que ele abriu mão. Não foi na hora que ele ouviu. Muitos ouvem, mas poucos realmente são capazes de abrir mão de alguma coisa por amor a Cristo. E aí que nós temos, a maioria das pessoas foi treinadas a receber de Deus. Mas se você for ver, biblicamente falando, antes de receber, tem que renunciar. Jesus disse, tudo que você deixar, olha o princípio, tudo que você deixar por amor a mim, por amor ao Evangelho, 100 vezes mais aqui. Primeiro você tem que deixar para depois receber 100 vezes mais. E aí? O problema é que deixar. O problema é abrir mão do primeiro filho, ao único que tinha. A promessa. Ele ficou tanto tempo orando por aquele filho, tanto tempo pedindo aquele filho, tanto tempo buscando aquele filho. Aí recebe o filho, estava tudo animado com o filho. Deus diz, agora pega o filho que te dei e vai lá oferece em sacrifício a Deus. Quando ele iria oferecer, Deus diz, agora eu sei que você me ama e você vai ser pai de multidões. Você não me negou o teu único, agora você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Primeiro Deus pede, depois vai. A mesma coisa acontece com Jacó. Ele estava lá no ribeiro quando ele teve encontro com Deus, na hora que ele teve encontro com Deus, na hora, mas ele acorda do sono, do sonho, né, do sono, quando ele acorda do sonho, ele na hora prepara um altar e faz uma oferta. O que ele tinha? Só tinha azeite, pegou, derramou azeite, o azeite simbolizava luz, para ungir, eles usavam os azeites, né, misturavam com pó para ser protetor solar. O azeite simbolizava muitas coisas, até para a hidratação da pele, né, para um monte de coisas. Ele pega o que ele tinha e oferece. E faz um voto a Deus. Fala, Deus, eu hoje não tenho nada. O que eu tenho está aqui deixando derramar. Porém, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. E quando eu voltar aqui, eu vou consumir aqui. Quer dizer, eu agora não tenho mais. Tudo que eu tenho para oferecer é isso aqui agora. Mas eu vou. Aí ele vai. Aí ele vai lá, Deus abençoa ele. O sogro tenta passar a perna. Deus não deixa. Diz a Bíblia assim, Deus não permite que o sogro passe a perna. Né? Deus não permite que o sogro passe, né, que passe ele para trás. Ele enriqueceu. Diz a Bíblia que ele ficou mais rico que o sogro dele. Mesmo o sogro tentando passar a perna nele, ele fica mais rico. Aí Deus chega para ele, olha só, Deus chega para ele, ele fala assim, Jacó, volta lá onde você fez uma aliança, lá onde você fez uma promessa. Lembra, agora eu já cumpri o que você pediu. Você disse que queria prosperar, que eu fosse contigo, que eu te abençoasse. Agora você tem. Agora volta lá onde você fez um voto comigo, onde você fez, e vai lá e oferece o que você prometeu. Está lá.